Você sente o ar em seu pulmão, o peso do seu corpo. A luz que te encontra tem uma origem. O som que você ouve tem uma fonte. Tudo existe de alguma forma, mas existe também o oposto, a ausência. O silêncio que você ouve agora não tem som. O escuro que você vê não tem luz. Você consegue imaginar a ausência de tudo, de espaço, de tempo, de matéria, de qualquer lei que organize o que você conhece. Esta não é uma pergunta trivial, ela é a mais fundamental de todas. Não é sobre como o universo começou, mas sobre o porquê de existir um universo para começar. Porque existe alguma coisa em vez de nada, a sua intuição grita que antes de tudo havia o nada, um vazio completo, sem cor, sem forma, sem dimensões. Mas até esta ideia é um engano. Ela já pressupõe um lugar, um antes, onde este nada existiria. E é exatamente isso que a torna tão difícil de compreender. O nada não é um lugar, não é uma caixa vazia, não é um vácuo. Para a física, um vácuo não é o nada. Você pode esvaziar um recipiente, tirar o ar, criar o que você chama de vácuo. Mas mesmo ali existem campos de energia. Partículas virtuais surgem e desaparecem. O próprio espaço-tempo, mesmo sem matéria visível, possui propriedades e flutuações. A gravidade ainda atua, a luz ainda pode atravessar. Então, quando você pensa no vazio, não pense em um recipiente sem nada dentro. Pense em uma ausência que precede o próprio recipiente, as paredes, o ar e o conceito de dentro. Imagine a ausência das regras que permitem que as coisas existam. Sem o conceito de existir para o vazio, você não pode concebê-lo como um objeto ou um estado. Não há ele. O nada é a ausência de todas as categorias que usamos para descrever a realidade. Não há espaço, não há tempo, não há sequer a ideia de ter ou não ter. Isso significa que se algo surgiu do nada, não houve um antes para esta origem. Não houve um lugar onde o nada estava antes de algo aparecer. Esta pergunta, que parece apenas um jogo de palavras, desorganiza o seu entendimento do mundo. Ela te força a confrontar uma verdade perturbadora. Até a ausência de tudo é mais complexa do que você consegue conceber. Você realmente compreende o que é o nada? Ou você apenas projeta nele a imagem de um espaço vazio que, na verdade, nunca é completamente vazio? Ainda assim, a física tenta dar sentido a este abismo. Ela não explora o nada filosófico, mas sim o vácuo quântico. Este não é um espaço vazio, mas um caldeirão de energia. É como um campo de futebol que parece liso à distância, mas de perto você vê as irregularidades, as partículas de grama. Mesmo sem jogadores, o campo está ali com suas características. No vácuo, a flutuação quântica é uma observação. Pares de partículas e antipartículas surgem e se aniquilam em frações de segundo. Elas são emprestadas da energia do próprio espaço, como uma conta bancária que permite saques rápidos, desde que você os devolva logo. É uma dança constante, uma ebulição invisível. O universo não precisa de matéria para ser ativo. O próprio vazio da física tem uma vida própria. O Big Bang, a teoria mais aceita sobre o começo do universo, é uma explicação sobre a sua evolução, não sobre a sua origem. Ela descreve o que aconteceu a partir de um ponto de densidade e temperatura inimagináveis, mas não diz o que havia antes deste ponto. É como explicar como uma árvore cresceu a partir de uma semente, sem explicar de onde veio a semente. A teoria do Big Bang narra a história do universo a partir dos seus primeiros instantes, mas a pergunta sobre por que esses instantes aconteceram permanece. Mesmo assim, há algo ainda mais estranho. A matéria escura e a energia escura são conceitos que a ciência propõe para explicar como o universo funciona. Elas não são vistas, não são sentidas, mas seus efeitos são medidos. São como o vento que você não vê, mas sente. São como a gravidade. Você não vê a força, mas vê a maçã cair.
Estas são hipóteses que a física usa para preencher lacunas, mostrando que o universo guarda mais mistérios do que revela. Você já percebeu a complexidade do que chamamos de vazio? A sua pergunta sobre o nada é, na verdade, uma pergunta sobre a natureza da realidade. Se você está gostando dessa conversa, considere se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com alguém que também se intriga com estes mistérios. Isso nos ajuda a continuar investigando. A ciência avança, mas a questão fundamental não se resolve. Porque o vácuo quântico permite flutuações, porque as leis da física existem. Porque há alguma coisa e não o silêncio absoluto de tudo. A interpretação do código galáctico sugere que talvez a verdadeira questão não seja como o universo surgiu, mas a capacidade da própria realidade de permitir que algo possa começar. Pense na existência não como um evento que aconteceu, mas como uma permissão fundamental. Como se a própria estrutura do real tivesse embutido nela a possibilidade de existir. Você já notou que tudo o que conhecemos obedece a regras? A gravidade sempre puxa, a luz sempre viaja a uma velocidade constante. Estas não são sugestões, são fundamentos. Se até o nada filosófico é inatingível para o seu intelecto e o vazio físico é repleto de atividade, então a pergunta por que existe alguma coisa ganha uma nova camada. Não estamos falando de um lugar onde o universo brotou, nem de um momento em que a realidade decidiu começar. Estamos pensando na própria permissão de que existam regras, forças e a capacidade de qualquer coisa se manifestar. É como se a realidade fosse uma folha em branco, mas que já contém em si a capacidade de ser escrita, de ter letras e palavras formadas. A ciência não consegue ainda responder por que essas leis fundamentais existem, porque a gravidade opera da forma que opera, porque as partículas têm as massas que têm. Essas são as condições de partida para que o universo, da forma que o conhecemos, pudesse sequer existir. Então, talvez a coisa mais estranha não seja o universo ter começado. Talvez o mais incompreensível seja o fato de a própria realidade permitir que alguma coisa possa começar. Não apenas o Big Bang, não apenas as estrelas e os planetas, mas a própria lógica que permite que a existência seja uma opção. Você acredita que a existência é um acidente cósmico, uma flutuação estatística improvável ou uma permissão inerente à própria estrutura da realidade? Deixe sua resposta nos comentários. Considere se inscrever no canal para continuar desvendando esses mistérios. São 3 vídeos novos todo dia aqui para você ter sempre conteúdo novo. No próximo episódio, a luz mais antiga do